Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula aqui do nosso curso de Lógica. E aí, gente, vocês estão conseguindo aprender? Estão estudando? Vamos lá, que os concursos nos aguardam, hein? E as questões de lógica também. Hoje eu quero começar a introduzir um assunto aqui com vocês, que é o assunto de negação de proposições lógicas. Ou seja, basicamente você meio que falar o contrário das proposições que estão sendo propostas ali para vocês. E galera, durante esse conteúdo, você vai ver que não tem tanto mistério assim. Se você tiver alguma dificuldade para de repente até tentar compreender, não se preocupa. Eu vou explicar bem na calma mesmo. Você pode voltar quantas vezes você quiser. Ah, Ivan, esse negócio de aprender aí, eu tô achando muito complicado. Eu acho que eu vou só decorar. Você pode só decorar, é uma escolha sua. Mas tenta ficar nas aulas também, porque é bem legal. Talvez você aprenda e isso seja útil para a sua vida inteira. Belezinha? Vamos comigo então? Hoje a gente vai falar sobre negação de proposições lógicas. Inclusive, eu já comecei a falar um pouquinho disso com vocês, quando a gente ainda estava negando ali algumas proposições simples, tá certo? Mas a partir de hoje eu quero ensinar você a negar não só proposições simples, porque isso daí é muito simples, até o próprio nome já diz. Mas eu quero te ensinar e te ajudar para que você consiga negar também proposições compostas, beleza? Então vamos aqui para a introdução do nosso assunto. O primeiro deles é o seguinte: eu quero negar com vocês inicialmente uma proposição simples, só para ver se você está lembrando. Se eu digo assim, ele é bonito, como que eu nego isso daí, galera? O termo mais correto para a gente negar seria simplesmente colocando o não, beleza? Então, ele não é bonito, certo? E esse é o exemplo de negação que nós temos. É assim que você nega uma proposição simples. Lembrando, gente, eu falei para vocês que a gente geralmente utiliza esse till antes da nossa proposição simples, tá bom? Então, antes da letra que vem representando a nossa proposição simples, a gente utiliza esse till para significar que a gente está negando a proposição. Alguns autores também gostam de utilizar outro sinal gráfico. E aí o meu papel é realmente trazer para você todos esses sinais, né, que podem também aparecer na sua prova. Então, se de repente aparecer esse traço que vai para baixo assim depois, né, um negócio assim meio diferenciado, esse também é outro jeito de nós negarmos alguma proposição. Inclusive, para a aula de hoje, eu utilizei bastante esse sinal para que você também possa acabar se familiarizando com ele, beleza? Mas pode ser tanto till quanto também pode ser esse outro sinal que eu mostrei para vocês. Então, isso daqui é como que você nega uma proposição simples. A gente já tinha falado sobre isso, inclusive a gente já tinha utilizado algumas outras vezes em questões anteriores que nós já fizemos aqui no nosso curso de lógica, beleza? Então, aqui é realmente só para a gente revisar. Agora, vamos entrar na parte que realmente nos interessa, né, a partir da aula de hoje, que são as negações de proposições compostas, beleza? Então, a primeira negação que eu quero ensinar para vocês é a negação do e, tá certo? Do i. Isso mesmo, tá certo? Então, a negação do i, então, quando a gente tem o conectivo i lá na nossa proposição composta, como que a gente vai negar ele? Tá aí no slide, vamos ler, Basta negarmos ambas as proposições simples e trocarmos o conectivo i pelo conectivo ou. Deu para captar? Vamos de novo, Para a gente negar o i, tá certo? Então, se a nossa proposição composta, ela tem o conectivo i, como que a gente nega essa proposição? A gente nega as duas proposições simples e ao invés de um i, a gente coloca um ou. Beleza? Vamos para exemplo, para tentar melhorar? Vamos lá, Imagina que a tua primeira proposição simples é Ivan é piauiense. E a tua segunda proposição simples é Iago é paulista. Beleza? Então, a gente quer negar o i, tá certo? A gente quer negar a conjunção, no caso, né? Então, a gente quer negar o i, o conectivo i. Então, a gente escreve primeiro como que ficaria a nossa proposição utilizando o i. Ficaria assim, Ivan é piauiense e Iago é paulista. Ficaria assim a nossa proposição composta, não é verdade? Se a gente utilizasse o i, que lembra, a gente chama o i de quê? De conjunção, tá bom? Não esquece disso, conjunção. Então vamos voltar aqui para o slide,
Então, se eu falo isso, eu estou dando aí um exemplo de um uso da conjunção. Agora vamos lá. A gente quer negar isso daqui, beleza? Vamos negar então, ó. Como que a gente faz a construção da nossa tabela verdade? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer a coluna do P, né, que é VVFF. Isso daqui a gente já tá cansado de fazer. E a coluna do Q, que é VF, beleza? E aí a gente vai construir normalmente aí qual que seria a nossa coluna da conjunção, que é o P e Q. Então, nesse caso, a gente sabe já de outras aulas que P e Q só é verdadeiro quando as duas proposições simples também são verdadeiras, beleza? Em qualquer outro caso, se uma é verdadeira e a outra é falsa, se as duas são falsas, não importa. Se você só tem uma falsa ali na conjunção, já torna toda a tua proposição composta falsa também, beleza? Então aqui a gente só construiu a tabelinha do jeito que a gente conhece, a gente não negou nada, tá certo? Como que eu falei para vocês que a gente ia negar esse tipo de proposição? Ó, vamos voltar lá. A gente vai negar as duas proposições simples e vai trocar o i pelo ou, beleza? Então vamos pela primeira etapa. Vamos então negar as duas proposições simples, beleza? Então aí, ó, tá aí o quadro da gente negando as nossas duas proposições simples. Então você tá vendo aí, ó, o não P e o não Q. Então o não P seria o negar a nossa coluna ali do P. Se a nossa coluna do P era VVFF, agora no não P ela ficou FFVV. Com o Q, gente, acontece a mesma coisa, só você inverter o valor lógico. Então o Q era VFVF, agora ficou o contrário, ficou FVFV. Beleza? Então a gente só negou. A gente fez a primeira parte da negação do E. E aí você lembra, para a gente negar o E, o que é que a gente tinha que fazer? A gente tinha que negar as duas proposições simples. Então, a gente já negou as duas proposições simples. E agora a gente vai utilizar o OU, beleza? Então, olha como é interessante que fica a nossa tabela verdade aqui, ó. Então, não P ou não Q vai dar exatamente essa tabela que eu estou mostrando aí para vocês na tela, beleza? E aí você sabe como que funciona a tabela do OU, como que funciona o conectivo OU. A gente já sabe que o conectivo OU, ele funciona de que forma? Basta ter um verdadeiro que ele já é verdadeiro também. Então a gente está percebendo aí o que acontece. E o que eu quero te chamar a atenção? É exatamente para essas duas colunas que eu marquei com a cor laranja. Por quê? Se você observar, gente, a tabela do E, que é exatamente a nossa conjunção, você consegue ver que ela é VFFF. E se você olha a tabela da negação do E, você consegue perceber que os valores lógicos, eles estão exatamente o quê? Trocados, beleza? Por que que isso acontece? Isso acontece exatamente porque é a negação. E na negação a gente troca o valor lógico, beleza? Então, o que era V agora virou F e o que era F agora virou V, beleza? Então, essa é a negação do E, que nada mais é do que a nossa famosa conjunção, beleza? Então, galera, o que é que a gente está vendo aqui? Nos exercícios, e depois a gente vai ter sim a oportunidade de treinar, você vai perceber que isso é bastante comum. Por vezes a gente vai ter que lembrar como que a gente faz para negar algumas proposições, beleza? Então a gente quer aqui inverter o valor lógico delas. Vamos ler aqui como que ficaria então a negação dessa nossa proposição para fixar ainda mais, ó. Ficaria o seguinte: a nossa proposição inicial, a nossa proposição composta inicial seria: Ivan é piauiense e Iago é paulista. Essa é a nossa proposição composta inicial. Agora vamos ver como que ficaria ela aí com a sua negação. Como seria a negação dessa nossa proposição composta. A gente já viu como ficaria. Ficaria assim, ó. Ivan não é piauiense ou Iago não é paulista. Então a gente está negando a nossa proposição composta anterior. É assim que faz a negação. Você nega as duas proposições simples
e ao invés do e, você coloca um ou. Beleza? Vamos passar para o próximo. Vamos negar agora o ou, gente. Ó, para você negar o ou, se você acabou de aprender o e, vai ficar muito simples. Vai ser muito fácil de você lembrar. Por quê? Lembra que lá no e, a gente negava as duas proposições simples. A gente negava as duas proposições simples. E ao invés do e, a gente botava o ou. Pois aqui, a gente também nega as duas proposições simples e no lugar do ou, a gente bota o e. Só isso. Muito simples também de aprender. O e e o ou, gente, eles estão muito relacionados. Então, quando você vai negar, você nega as proposições simples e depois troca o conectivo. Beleza? Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Imagina uma proposição, uma primeira proposição simples, que seria Pedro é simpático. Beleza? Essa é a nossa primeira proposição simples. Imagina agora uma segunda proposição simples, que seria Laura é bonita. Certo? Então, como que ficaria aí a nossa proposição composta utilizando ou? Ficaria assim, ó. Pedro é simpático ou Laura é bonita, certo? Vamos agora negar isso daqui do jeito que eu falei para vocês que a gente negaria. Então, a gente faz o quê? Constrói a nossa tabela verdade, constrói a coluna do P, constrói a coluna do Q, como a gente já aprendeu. E aí a gente faz a nossa coluninha com o ou, que é exatamente a proposição composta que nós estamos trabalhando aqui na nossa construção. Quando a gente faz a coluna do ou, mais uma vez a gente sabe o quê? A gente sabe que a coluna do ou, ela em geral é verdadeiro. O ou, eu até brinquei com vocês, é como se fosse coração de mãe. Sempre aceita mais um filho verdadeiro, né? Mãe só não gosta de filho falso, tá bom? Então aqui na coluna do ou, todos os casos eles vão ser verdadeiros, com exceção de um, que é quando? Quando as suas duas proposições simples, elas são falsas. Aí é o único caso em que o ou também vai ser falso. Beleza? Então, como que a gente vai negar isso daqui, galera? Eu falei para vocês que a gente nega fazendo o quê? A gente nega negando as duas proposições e trocando o ou pelo e. Beleza? Então, vamos negar as duas proposições? Então, negando as duas proposições, ficaria exatamente assim, ó. O que era V virou F e o que era F virou V. Isso é negar uma proposição, é trocar o valor lógico dessa proposição. Beleza? Agora, a gente já negou as duas e o que é que a gente tem que fazer mais? A gente tem que trocar o ou pelo e. Então, a gente tem que negar as duas e fazer o e, né? E conectá-las com o e, com o conectivo e, que é o conectivo da conjunção. Então, quando a gente conecta, olha o que é que dá, galera. Ó, a gente sabe, né? Pelo e, FF dá F, FV dá F, VF dá F, e o único caso em que o e é verdadeiro é quando as suas duas proposições simples também são verdadeiras. Beleza? Observa mais uma vez os dois quadros laranjas, gente, que eu destaquei para vocês. Você consegue perceber como um é exatamente a negação do outro? E aí, como que você percebe isso? Você está vendo que o que é V de um lado é F lá do outro. Então, eles são totalmente o contrário um do outro. São exatamente a negação um do outro. Beleza? Como que ficaria isso do ponto de vista da nossa frase aqui? Como que ficaria a nossa frase? Ó, a nossa frase original, nossa proposição composta original era Pedro é simpático ou Laura é bonita. Então, galera, como que a gente faz essa negação? A gente vai fazer o seguinte, ó. Pedro não é simpático, ou seja, a gente negou a nossa primeira proposição simples e... Opa, trocamos o conectivo. Lembra? A gente tem que trocar do ou para o e. Então, Pedro não é simpático e Laura não é bonita. Dessa forma, a gente consegue exatamente negar o nosso ou. E aí, gente, fica muito lógico. Quando você observa o que a questão está te dizendo, fica bastante lógico. Ó, Pedro é simpático ou Laura é bonita. Beleza, então uma das duas coisas tem que acontecer ou as duas ao mesmo tempo, né? É para ser verdadeiro isso daí. E aí, quando você vai para a negação, o que acontece? Ó, Pedro não é simpático e Laura não é bonita. Meu Deus. É como se você destruísse tudo o que o ou queria
colocar como verdadeiro, né? Então é exatamente por isso que é uma negação. Então lembra, ó, o que a gente viu nessa nossa primeira aula aqui de negação? A gente viu o seguinte: se o teu conectivo utilizado na proposição composta é o e, que é o i, né? Seria, no caso, a conjunção. Então, o que acontece? Se é o i, como que a gente nega? A gente nega primeiro as duas proposições simples e no lugar do i, a gente coloca o ou. Beleza? Se por algum motivo agora a tua proposição composta ela tem o ou seja, ela tem a disjunção inclusiva, né, que a gente chama, lembra? Disjunção inclusiva? Pois é. Então, se a gente coloca agora o ou, né, na nossa proposição composta, como que a gente faz para negar? A gente nega as duas proposições simples, novamente, que nem era lá no e no lugar do ou, a gente coloca o e. Belezinha? Então foi isso que nós vimos na nossa primeira aula de negação de proposições lógicas. Para a próxima aula, eu te espero aqui para a gente ver como que a gente nega bicondicional, disjunção exclusiva e também como que a gente nega o se então, que é o nosso famoso condicional. Eu vou ficando por aqui. Beijão para você e ó, valeu!